Uma das grandes dificuldades para encontrarmos uma solução em processos que envolvem um conflito familiar é que essas demandas familiares elas estão completamente envolvidas de afetividade, de sentimentos, o que torna muito complexa a solução desse conflito, justamente porque nessas situações há um emaranhado de sentimentos e emoções ali presentes. Justamente por isso, quando nós nos deparamos com essa situação, nós devemos nos perguntar: é necessário eu judicializar esta minha questão? Eu não consigo resolver isso através de um acordo, através de uma conciliação, através de uma sessão de mediação? Não é mais saudável para minha família buscar ou tentar retomar o diálogo com a outra parte, com aquela outra pessoa com qual hoje eu tenho um conflito? Ou eu estou utilizando o processo, ou eu estou utilizando o judiciário como uma forma de vingança? Estou utilizando esse processo como uma ferramenta de vingança? É claro que há situações onde não é possível resolver a questão através de um acordo, de uma conciliação ou de uma mediação. Mas não são desses casos que nós gostaríamos de falar. Nós gostaríamos de falar hoje dessas ações que lotam as varas de família e que tratam mais de questões de cunho emocional e que não foram resolvidas pelas partes e que por não serem resolvidas, por não serem olhadas pelas partes, foram parar no judiciário. E de fato, o juiz ele vai decidir a sua questão. Mas sabe qual que é o problema? É que quando ele decidir, ele vai estar encerrando o processo e não o conflito. E o conflito vai continuar aí dentro de você, latente. E você vai se sentir frustrado, sabe por quê? Porque você não encontrou a solução que você buscava com aquele processo. É muito comum as pessoas que estão passando por uma dissolução conjugal estarem magoadas, porque por mais que a dissolução conjugal seja amigável, seja consensual, é um processo muito difícil, é uma fase muito difícil na vida da pessoa. Só que por elas estarem magoadas e não conseguirem trabalhar com aquele sentimento, não conseguirem lidar com aquele sentimento de mágoa, elas acabam levando essa situação para o poder judiciário para lá buscar uma solução para o seu conflito. Ou seja, elas estão delegando para uma terceira pessoa a solução para a sua questão. Ocorre que o judiciário ele não tem solução para esse tipo de conflito. O judiciário não vai reparar mágoas, porque na grande maioria das vezes as pessoas elas utilizam o processo como uma ferramenta de vingança. Muitas vezes, claro, de forma inconsciente. E hoje o que percebemos cada vez mais é que as pessoas elas nos procuram, por exemplo, advogadas e advogados, para resolver algum conflito familiar, porque elas são incapazes de sozinha lidarem com aquela situação. Elas não conseguem resolver os próprios conflitos, de ter autonomia sobre a sua vida. Elas não conseguem decidir sobre questões de cunho totalmente pessoal. Não conseguem decidir sobre a sua vida de maneira responsável, de maneira solidária, de maneira cooperativa. A nossa sociedade, ela se acostumou e banalizou algumas situações como, por exemplo, um casal fica junto, se ama, tem filhos, constrói um patrimônio, mas por um desamor decide se separar. Só que por eles terem uma incapacidade de dialogar, por eles não conseguirem decidir determinadas questões diante do conflito, da mágoa, da raiva, eles delegam para uma terceira pessoa, que nesse caso é o juiz, a responsabilidade para decidir sobre aquelas vidas. Ou seja, o juiz ele vai decidir sobre quando que o pai vai ficar com as crianças, quando vai ser o dia de convivência, o horário de convivência, quanto que o pai ou que a mãe vão contribuir financeiramente para aquelas crianças, para aqueles filhos. Como que vai ser a educação, como que vai ser a formação desses filhos, como que vai ser a divisão do patrimônio. As partes simplesmente entregam para essa terceira pessoa, que é o juiz, uma pessoa que elas não conhecem,
todo o poder para decidir sobre as suas vidas. Aí o juiz, que não está habilitado, tá, para decidir sobre a vida de uma criança de 2, 5 anos, que ele não conhece, que ele não sabe o histórico familiar, que ele não sabe como que é a rotina dessa criança, se ele tem alguma peculiaridade, que ele não conhece sobre a família, que ele não conhece sobre a trajetória dos pais. E nós não podemos ser ingênuos e acreditar que em uma petição inicial nós vamos conseguir contar toda a história daquela família. Muitas vezes a petição inicial conta uma parcela ínfima do que está acontecendo. Quando não é a petição inicial não é utilizada como uma forma de colocar mais lenha na fogueira por profissionais que não conseguem adotar uma postura empática, uma postura conciliativa. As pessoas, elas precisam saber o que elas vão enfrentar num processo de divórcio. Elas precisam entender o que elas devem pensar a partir de agora nessa fase de dissolução conjugal. Como que vai ficar a questão dos filhos? Como que vai se dar a convivência? Como que vai ser o plano de parentalidade desse pai e dessa mãe? Quem vai ficar com quem? Em quais dias? Em quais horários? Como que vai ser a divisão de despesa dessas crianças? A divisão de responsabilidade? A divisão de patrimônio? As pessoas esquecem de pensar nisso e ficam focadas no conflito. Aí, por uma imaturidade emocional, por uma imaturidade para lidar com aquela situação, por uma questão de orgulho, por uma questão de não querer dialogar, acabam delegando para o juiz para que ele decida sobre as suas vidas. Aí acabam perdendo a autonomia das suas vidas, né? Porque é o juiz que vai decidir sobre elas, e ficam vinculadas a um processo emocionalmente e materialmente presas naquela demanda, sem conseguirem compreender que a família ela não se dissolve com o divórcio. O pai continua sendo pai e a mãe continua sendo mãe. A parentalidade ela prossegue. Mas para que ela prossiga de uma forma minimamente eficaz, é necessário que os pais dialoguem, é necessário que os pais conversem. E principalmente que os pais saibam separar o par conjugal do par parental. Aquele pai e aquela mãe que agora não são mais um casal, os responsáveis pelas crianças que agora não são mais um casal, precisam continuar atuando como família. Porque a família segue. E eles precisam retomar a sua capacidade de dialogar. Porque o diálogo ele vai ser determinante para o êxito daquela dissolução conjugal. E algo que as pessoas não refletem é que um processo judicial é doentio. As pessoas ficam doentes por causa de processos. O processo ele causa mal às pessoas. As pessoas elas não saem melhores do que elas entraram no fórum, elas saem piores. Alguém já viu alguém falando feliz? Ah, eu tenho um processo? Não, porque o processo não é sinônimo de problema. Então nós precisamos refletir sobre essas questões e buscar soluções consensuais para o conflito, através de um acordo, através de uma sessão de conciliação, de uma mediação. Principalmente porque, e o mais importante, é o efeito emancipador que esses diálogos eles causam nas pessoas. Eu adotar uma postura conciliadora, uma postura amigável, aberto para fazer um acordo, acaba trazendo benefícios inclusive para a minha saúde, porque eu conquisto novamente a minha autonomia. Ou seja, eu não entrego a solução do meu problema, a solução do meu conflito, eu não entrego as questões pessoais da minha vida para uma terceira pessoa resolver, que é o juiz, que não sabe nada sobre a sua vida, que não sabe nada sobre a sua família. E principalmente, algo que a gente precisa falar é que a nossa capacidade de retomar o diálogo vai construir pontes para a gente resolver questões que vão aparecer durante toda a nossa vida. Porque vocês sempre vão continuar sendo pais e mães dessa criança. E algo que a gente se esquece é que a comunicação ela é muito importante.
Talvez seja um dos pontos mais importantes do relacionamento humano, o diálogo com o outro. E cabe a nós, advogados e advogadas atuantes na área das famílias, incentivar a autocomposição como uma forma de solução dos conflitos. Pessoal, era esse o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.